Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a Andréia, professora dessa disciplina, e hoje o nosso tema é sobre a representação do meio ambiente através das diversas linguagens artísticas. Você já parou para pensar como que a natureza é representada nas obras de arte? Ou melhor, como que os artistas utilizam a arte como uma ferramenta para proteger e conscientizar sobre o planeta? Hoje nós vamos passear, nós vamos a uma exposição que transforma o descartado em poesia visual. Nós vamos visitar a exposição Arte Vertida de Chão, das artistas Rosilene Nobre e Marina Bilardet. Vamos lá? E se a arte brotasse do chão? Se as folhas caídas, os galhos quebrados e as sementes esquecidas fossem mais do que restos da natureza? A exposição nos convida a pensar: o que é lixo para a natureza? Tudo volta, tudo se transforma. Como que vocês chegaram a esse nome, Arte Vestida de Chão? Bom, esse nome ele demorou um pouquinho para sair, porque a gente, enfim, ficamos procurando, né? Porque a ideia da exposição, ela surgiu, na verdade, do nosso encontro, assim, porque eu sou de Minas, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu encontrei a Rose, por acaso. A gente se encontrou, né, num outro ambiente, descobrimos que temos muito em comum, né? Assim, que desde a infância a gente tem uma relação com as coisas da natureza muito forte, né? E quando nos tornamos artistas na vida adulta, aliás, artistas sempre fomos, né? Mas assim, quando fomos estudar mesmo arte e tratar a arte como uma profissão, nós trouxemos para a nossa arte os elementos naturais, né? As coisas da natureza, né? Mesmo assim, né? As folhas, a terra, né? Os pigmentos, as próprias imagens e as formas orgânicas, né? Então, tudo isso a gente trouxe para o nosso trabalho. Então, quando a gente se encontrou, foi muito legal, assim, porque a gente percebeu que a gente tinha uma natureza parecida, né? E tinha um trabalho parecido. Assim, o trabalho é muito diferente, na verdade, as técnicas são diferentes, mas esse desejo de trabalhar com as coisas da natureza e falar sobre isso, e pensar sobre isso, e poetizar sobre as coisas da natureza é um desejo comum, né? Então, a gente decidiu, vamos fazer uma exposição. E aí a gente colocou projeto nos editais de arte, né? E aí fomos aprovadas aí nesse edital da FEM, da LPG, e pudemos realizar esse sonho, né, de fazer uma exposição, de parar tudo da vida para poder criar essa exposição. E aí a partir disso é que a gente foi procurar esse nome. Conta um pouquinho como que foi que a gente chegou Pensando no nome. nesse olhar que vem dessa memória, desse brincar, dessa infância que, né, aqui na Amazônia a gente já tem muito natural, porque o nosso brincar é isso, é brincar com barro, com sementes. Então, depois, como a Marina fala, quando a gente começa a colocar isso dentro de uma responsabilidade de uma pesquisa, veio o momento dos pigmentos. Então, eu desenvolvi essa pesquisa dos pigmentos, a Marina é apaixonada por essa maneira que a gente trata, né, com a arte, ressignifica isso, e juntando com o bordado, e a gente pensar na possibilidade de vestir. Né? Então, a arte vestida de chão. Por quê? Esse chão é todas as miudezas, todas essas coisas que a gente leva o nosso olhar, que já vem pronto para a gente, porque as sementes, as folhas, os galhos, ela já parece um bordado natural. Aí a Marina vem e veste, ressignifica, coloca na galeria
já tem outra leitura, o público já faz outra, e assim a gente vem criando essas conexões, só que essas conexões elas vão além do que a gente esperava, né? Quando a gente escuta do público esse retorno. Ótimo. Legal. Então, só para eu entender, as duas técnicas é os pigmentos naturais e... O forte da Rose é a aquarela, né? Assim, da técnica, né? E ela tem essa pesquisa extensa sobre os pigmentos naturais, né? Na verdade, eu nunca caracterizei assim o meu estilo, ou minha linha, né? Mas assim, uma vez uma professora minha falou assim em um curso, no final do curso ela falou: Rose, você é tátil. E você tem que trabalhar com as mãos, porque por isso essa necessidade, ela disse, a sua necessidade de pegar, de tocar em tudo, até a sua pintura, a gente sente esse toque. Às vezes dá vontade de tocar, porque é muito tátil o seu trabalho. E aí é por isso que eu brigava muito com o realismo. Às vezes eu não queria fazer realismo, nem na faculdade. Fazia para passar, para fazer a prova. Fazia o máximo de mim. Mas na hora de fazer, eu queria pegar nas coisas, eu queria criar, eu queria pegar algo dali e transformar. E isso é muito do brincar. E depois que as pessoas vão falando, vão fazendo às vezes perguntas e você vai lembrando e trazendo isso. E todo trabalho tem uma continuidade, né? Um desdobramento. Então, alguns trabalhos já veio assim. Minha primeira exposição foi Amazônia, Cor e Substância. Já era com pigmentos. Aí a Marina veio com esse bordado dela que é assim excepcional e tem toda uma essência feminina, uma essência muito de cura, porque o bordado para mim ele leva você numa dimensão de cura também, como mexer nos pigmentos. Então, juntando isso, a gente foi trabalhando cada elemento que a gente ia coletando no nosso dia a dia, esses elementos foram aparecendo. Por exemplo, esse coração aqui, a Marina pode contar dele, que ele praticamente caiu aos pés dela, né? Foi. Isso foi logo que o nosso projeto foi aprovado, né? E aí eu estava passeando pelo meu quintal, eu moro num terreno com bastante vegetação, com bastante mata. E aí eu estava passeando no quintal e ele apareceu assim, bem na calçada. E eu falei, meu Deus, é um coração, ganhei um coração de presente para inaugurar esse processo da exposição, né? E aí fui ficar com ele. Então eu passei muito tempo com ele, eu comecei a bordar, eu demorei meses para terminar assim, porque eu fui buscando, né, como seria esse lugar, porque eu pensei, tudo que a gente coleta, tudo que eu coleto do chão, eu quero descobrir uma forma de colocar ele num berço, num ninho, num lugar que dê a ele o valor, que apresente ele de maneira que ele mostre todo o valor que ele tem. Porque às vezes quando está jogado no chão a gente não enxerga, mas se a gente colocar e bordar no tecido, numa coisa macia, ele já fala de uma outra maneira, né? E eu tenho essa mania, eu sou de Minas Gerais, mas eu cresci no Pará. Então, também tenho essa vivência, né, da infância com a natureza. E sempre foi essa mania de catar coisa do chão. Era sempre, eu lembro do meu pai batendo na minha mão. Menina, larga esses lixos. E eu sofrendo, porque eu catava os gravetinhos, as asinhas de borboleta, aquela coisa toda, ia guardar em casa. E quando eu virei artista, eu falei, agora eu vou guardar isso tudo, né? Como que eu vou pegar uma folhinha que está toda descascada, né? Como que eu vou? Tão bonitinha, ela estava linda lá. Eu falei, como que eu vou colocar ela de uma maneira que eternize, né? Dê um lugar para ela, que ela fique aí e a gente possa observar e possa apreciar, né? Então aí eu faço brincadeiras com elas, né? Eu peguei essa que tá para mim é uma renda já e fiz um bordadinho que também lembra uma renda para gerar essa interlocução, né? Essa poetização. E aí o que surge, o que as pessoas veem, a gente não sabe, né? Mas esse é o desejo que demonstra, né? Então eu tenho muito essa coisa do bordado, né? Porque o meu trabalho com as artes manuais tem a ver também com uma outra história, uma outra pesquisa que eu tenho, que é com o trabalho feminino, né? Com as mulheres da minha família, com minhas avós, que eram bordadeiras, que eram crocheteiras como a avó de muita gente, né? Eu também sou costureira, então eu tenho toda essa parte têxtil, né, que é importante para mim. Então, para essa exposição, eu
usei e abusei dessa junção. Eu quis fazer essa pesquisa mais a fundo, né? Que eu já fazia, mas para essa exposição eu fui a fundo nisso, assim, né? Como que eu vou casar o bordado com esses elementos da natureza que me chegam. Agradeço por me acompanharem nessa jornada artística e ecológica. Até a próxima aula. Ah, e não se esqueça, a natureza também é uma artista.